do nosso estúdio R7 Record TV, direto da Campus Party 2023, no pavilhão de exposições do AMB, tudo acontecendo ao vivo. Nossa entrevistada de agora também é super especial, principalmente para quem vive nesse universo dos games. É a Tauna. Seja muito bem-vinda, Tauna. Obrigada, muito obrigada, Adriana. Para mim é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Agora, primeiro eu quero começar entendendo o teu nome, que não é Tauna, é Carol. Por que Tauna? Pois é, então. Tauna começou, na verdade, quando eu comecei a jogar League of Legends lá em 2013. Antes disso, eu jogava MMORPG e o meu nick do MMORPG era Belinha 2, que era o nome da minha cachorrinha na época. E aí, quando eu comecei a jogar LoL, eu falei assim, eu preciso colocar algum nick que não seja o nome da... Assim, adorava minha cachorrinha, mas assim, tinha que ser um negócio um pouquinho mais, né? Pensando ali, talvez num nome um pouco mais que a galera pudesse se identificar, talvez, né? E aí foi quando eu pesquisei, tava pesquisando ali algumas coisas sobre nicks e nomes e tal. E lembrei de um jogo que eu joguei na infância que chamava Crash Bandicoot. E aí comecei a jogar esse jogo, comecei a pesquisar bastante sobre e tal. E vi que o nome de uma das personagens desse jogo que eu gostava, ela se chamava Tauna. E eu falei assim, cara, por que não, né? Tauna. Vou colocar Tauna. E aí pegou. Até hoje tô com esse nick. E você, bom, a lista de atividades que você executa é enorme, né? Olha só, gente. Ela é gamer, streamer, criadora de conteúdo, influenciadora e apresentadora de games, de campeonatos de esportes. Sim. Mas você começou como jogadora, um player. Comecei como jogadora, sim. Como é que foi essa transição? Cara, foi muito louco, porque como eu comecei como jogadora e eu queria ali entrar no competitivo e eu via que não tinha muito espaço pra gente, eu fui ali pelo caminho de ser streamer, né? Tentar uma oportunidade ali como streamer, tentar crescer naquela área. E 2 anos depois, ali mais ou menos para 2016, 2017, foi quando eu entrei na Riot, no CBLOL, né, como repórter. E, cara, dali pra lá, dali pra frente, foi só alegria, né? Foi experiências entrevistando jogadores, fazendo matérias, reportagens, né? E depois eu comecei ali também a trilhar um caminho de apresentadora. Eu já fazia live, já fazia stream e continuei levando isso junto comigo. Não parei de fazer live, faço live até hoje. E assim, além de apresentar, eu também sou criadora de conteúdo, né? Porque a gente que tá... teu currículo é extenso, Exato, né? A gente que tá na área de games, a gente precisa também criar conteúdo para as nossas redes sociais, para a comunidade que acompanha a gente. A gente precisa estar antenado em tudo, né? Nas novidades, nas tendências. Então, a gente tem que se virar, basicamente, a gente que tá na área dos games, né? Pra gente expandir também os nossos negócios lá dentro. E a gente tá falando aí de uma carreira de quantos anos, Tauna? Quase 10 anos. Quase 10 anos. Você me contando que você tem 27, você 27. começou aos 17 anos, 17, super novinha. 18 anos. Agora, sim. eu imagino que, apesar de tão jovem, nesses 10 anos, você percebeu uma grande mudança aí no mercado de games, né? Porque Sim. cresceu muito nessa última década. Conta um pouquinho sobre as diferenças que você percebe hoje em dia em comparação com aquele período que você começou. Pois é, então, no começo não tinha muita estrutura, né? Era basicamente a comunidade tentando construir um cenário de esporte eletrônico, né? Então tinha pouquíssimos apoios assim e também acho que as próprias empresas donas dos jogos, elas tinham talvez dúvida sobre se ia dar certo ou não, né? Pô, será que esse é o caminho? Será que isso vai dar certo e tal? Então, principalmente assim, no começo a coisa era bastante escassa, poucas oportunidades, sabe? A gente tinha que batalhar muito, assim, pra conseguir um destaque e conseguir fomentar o competitivo naquela época, né? Isso eu tô falando de 2013, 2014, Nem faz tanto tempo assim, né? Exato, sim. Assim,
falando mais sobre League of Legends, né? A gente tem o Counter-Strike, que já veio um pouquinho antes, já tinha ali um cenário um pouco mais movimentado. Mas, por exemplo, o LoL, o League of Legends, o LoL, que hoje é bastante consolidado, naquela época era tipo assim, quase nada, assim, que a gente tinha, né? E ver todo o crescimento, tudo o que rolou de lá até hoje, me deixa muito feliz. Porque foi uma época em que eu vi tudo nascer e hoje ver as coisas no patamar que estão é super legal, assim. E cada vez mais abrindo portas, né? Não só portas para os jogadores profissionais, que hoje levam isso como profissão, tem salários, né? Conseguem ajudar as famílias. A gente vê muitas histórias legais de jogadores que conseguiram sustentar as famílias e tudo mais. E construir suas carreiras, né? E casters também, né? Casters, hoje a gente tem casters homens, casters mulheres, narradores, comentaristas, analistas, apresentadoras. É um mundo. Sim, cresceu muito, legal. muito, Agora, muito. Traduzindo toda essa relevância, né? A relevância desse mercado em números, olha só, em 2021, o mercado de games movimentou 2,3 bilhões de dólares aqui no Brasil. Eu sou de uma época, Tauna, não muito antes de você, mas de uma época que game era brincadeira. Hoje em dia, sim, se você fala isso para um jogador, você está ofendendo, né? Porque isso é profissão, exato, é o que você está falando. Você estava falando, né? As pessoas constroem uma carreira, né? Você está construindo uma carreira, você não é uma jogadora, mas você é uma jornalista especializada nessa área, sim, né? Sim. E tem gente que constrói uma carreira jogando mesmo. Eu sei que tem espaços, inclusive, onde essas pessoas ficam confinadas ali, não é? Me conta um pouquinho sobre isso, que eu achei isso muito interessante também, né? São prédios ou andares em que eles passam um período na época de campeonato para se preparar, como se fosse... que é um esporte, né? Sim, sim. Na verdade, existem gaming houses, né? Que são os lugares onde... são centros de treinamentos, né, digamos assim. Então são os lugares onde ficam os jogadores profissionais e aí eles têm toda uma rotina, né, com psicólogos, com fisioterapeutas, né, pessoas que cuidam também da alimentação desses jogadores, que levam eles para fazerem exercícios físicos, né? Porque até o jogador que fica sentado ali jogando, ele precisa se exercitar fisicamente também, né? É importante. Então tem toda uma preparação para que esses jogadores consigam desempenhar o melhor papel deles dentro de um campeonato, né? Agora, como é ser mulher nesse universo? E você pode, inclusive, contar um pouquinho das mudanças que você percebeu também ao longo dos últimos anos. Porque eu tenho mais um dado super interessante que eu trago aqui para vocês, que é da consultoria Newzoo. 51% dos jogadores de games no Brasil são mulheres. Isso me surpreendeu e eu fiquei muito feliz, né? A gente já está ali metade. Pois é. Assim, a gente... na verdade, essa marca já existe há muito tempo, né? A gente sempre teve... muitas jogadoras mulheres, mas não tantas mulheres que competem. Se a gente for analisar os jogadores que competem comparado às mulheres, a gente vai ter um número maior, porque também as oportunidades são maiores. Assim, eu sendo mulher, eu digo que infelizmente são maiores, porque eu também gostaria que as mulheres tivessem esse espaço, né? E eu acho que... eu também sou uma mulher que luta por essa causa e luta para que haja mais espaço para as mulheres. Então, assim, hoje em dia a gente vê o cenário se movimentando um pouco mais para dar oportunidade para as mulheres. Campeonatos como Game Changers, por exemplo, do Valorant, é um campeonato que está acontecendo durante todo o ano, então eles têm etapas de campeonatos com mulheres ali jogando, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. É um campeonato específico para as mulheres? Só mulheres participam? Só mulheres participam, na modalidade de Valorant, né? Então, cara, isso é muito legal, é uma conquista super legal para as mulheres hoje em dia, né? A gente tem também... o League of Legends entrando devagarzinho ali, trazendo a Ignis Cup, que também é um campeonato feminino de LoL, voltado aí pro feminino. A gente tem um campeonato também que eu conheço, que ele é um campeonato mais independente, né? E que acontece também por vários lugares do país. O último que aconteceu, acho que foi em Dubai, e tiveram 2 equipes brasileiras lá
competindo, só mulher. Então acho que é muito legal assim esse movimento, né, de inclusão, de trazer as mulheres para perto, porque querendo ou não, assim, as mulheres muitas gostam ali só de jogar, mas também tem um outro lado. Tem mulher que quer competir, né, que quer construir uma carreira, entendeu? Então eu acho que esse carinho que agora tá tendo com as mulheres é muito importante e significa muito para a comunidade. É um espaço que as mulheres com merecem, certeza, né? Que sim. precisam ter, porque tem competência para chegar longe, concorda? Sim, sim. Só de oportunidade, porta aberta para isso. Não, e além do mais também faz com que outras mulheres se inspirem nessas mulheres que já estão lá, sabe? Eu acho que é isso que é importante, é isso que é legal. É para ver que seus olhos brilham quando você fala sobre essa questão da participação das mulheres no mercado de games. Sim. Inclusive, pessoal, esse é o tema da palestra dela. Você vai conversar, né, com o público amanhã. Aqui na Campus Party. Conta um pouquinho pra gente o que você está preparando para essa sua palestra, que mensagem que você quer levar para as pessoas. Então, eu quero contar um pouquinho sobre a minha experiência de vida, né? Porque, como eu te falei, eu comecei como jogadora profissional lá em 2013, quando não tinha nada, não tinha muitas oportunidades e tal. Então eu quero fazer um paralelo de como era e como hoje as coisas estão, né? E o que falta para mudar ainda no cenário, o que a gente precisa fazer para construir um cenário ainda melhor para que essas meninas sejam mais incluídas, né? Então a gente vai falar muito sobre isso, assim, sobre o passado, né? Como é que era e tal, e hoje como é que tá, né? As oportunidades, as conquistas, as inspirações das mulheres hoje em dia no mercado do esporte eletrônico, que são muitas, e eu acho que é importante evidenciar isso e também questionar, né, os problemas e as soluções, claro, trazer soluções para que talvez a gente tenha um cenário ainda melhor. Para quem está acompanhando a gente, né, infelizmente não vai ter oportunidade de acompanhar a tua palestra aqui pessoalmente amanhã, conta um pouquinho do que você acha que precisa acontecer para melhorar o mercado de games, principalmente para as mulheres. Olha, eu acho que para melhorar, assim, essa questão que eu te falei do Game Changers, eu acho que é um ótimo exemplo para as outras grandes organizações se espelharem. Porque o Game Changers é um campeonato que está acontecendo durante o ano. Então ele tem etapas que vão acontecendo ali. Não é um campeonato que acontece uma vez por ano e não acontece mais, sabe? Que tem ali, sei lá, uma semana, 2 semanas. Eu acho que esses campeonatos pequenininhos fazem uma pouquíssima diferença, né? Eu acho que os campeonatos maiores realmente dão esperança para a comunidade acreditar mais no seu potencial e acreditar que pode sim tornar uma carreira o esporte eletrônico, entende? As meninas, as mulheres pensar, pô, olha que legal esse campeonato, eu vou estar o ano inteiro jogando isso, sabe? Eu vou estar disputando e tal. E ter essa coisa imersiva, né? De realmente estar competindo uma coisa longa, um pouco mais longa, e que eu acho que a longo prazo talvez traga um pouco mais de experiência e oportunidade para essas garotas, sabe? Eu acho que isso é importante. E é muito importante também que as garotas continuem, né, nessa caminhada, continuem fazendo com que esse cenário se movimente para que outras garotas também se espelhem nisso, né? E também se tornem jogadoras profissionais, se tornem narradoras, comentaristas, estejam ali dentro do meio do esporte eletrônico. Então é mais para abraçar essas meninas, mostrar que sim, a gente consegue. Tem muitas meninas que estão lá, que estão conquistando muita coisa. E, claro, desafios tem em todo lugar, mas que é possível. Muito legal. Agora você sabe, bom, a gente sabe e a gente tem debatido muito aqui no nosso estúdio desde ontem com os nossos entrevistados que a tecnologia, infelizmente, ainda não está acessível a todos. A gente tem uma camada da nossa população que, infelizmente, simplesmente não tem acesso à tecnologia ou quando tem também é um acesso sem qualidade nenhuma. Sim. Eu imagino que quando a gente fala sobre games, isso é ainda pior, porque os equipamentos são muito caros,
né? É difícil até, eu imagino, dependendo da classe média, até ter acesso também a esses equipamentos, mas o smartphone, ele dá uma certa democratizada nisso, a quem tem acesso ao smartphone. Você concorda? Eu estava lendo um pouco sobre isso e eu ouvi algumas pessoas dizendo que, da área, que o smartphone, ele vem para melhorar um pouquinho essa questão da falta de acesso aos games. Você concorda ou nada a ver? Cara, eu concordo. Eu acho que em questão do smartphone, né? A gente tem os jogos mobile, que a gente chama, né? Então, eu acho que sim, supre um pouco. Claro que jogar no computador é bem diferente, né? E tem jogos competitivos que só funcionam pelo computador, mas tem também alguns jogos se movimentando para trazer também tanto entretenimento quanto competitividade para essa galera do mobile. A gente tem, por exemplo, o Free Fire, né? Que é um jogo mobile e que é uma das grandes empresas aí que fazem campeonatos também de esporte eletrônico. E aí é só mobile, né? Então é importante sim trazer o público para o público para o mobile também, porque, aliás, trazer o público do mobile para os games, porque a gente consegue abraçar, né? Abraçar uma outra classe, abraçar uma outra comunidade. É importante. E falando um pouquinho sobre essa edição da Campus Party, eu estava dando uma olhadinha por aí, nos intervalinhos das nossas entrevistas, e eu vi que tem muita gente jogando, né? Tem. O pessoal vem para jogar mesmo, o pessoal gosta e passa horas fazendo isso, né? Me conta um pouco desse vício que eu imagino que acaba se tornando o game. Então, cara, eu fico até impressionada, assim, porque a primeira vez que eu fui na Campus Party foi agora, né, em Brasília. Eu nunca tinha ido na Campus Party de São Paulo. Assim, é muito, muito interessante esse evento, porque além de tecnologia, a gente tem muita coisa, como, por exemplo, gastronomia, a gente tem diversas palestras, diversas coisas educacionais, a gente vê muita criança por aqui, né? E por que não trazer os games, né? Por que não trazer algo que, além de entretenimento, também se tornou profissão, né? E hoje em dia, as pessoas acabam se interessando bastante, né? Em relação aos games, acabam querendo entrar nesse cenário de games, acabam, como é que eu posso dizer? Não só entrar no cenário de games, mas também tem a coisa competitiva, né? Então, eu acho que é super, super importante essa questão. Claro que, assim, eu não diria que é vício, né? Vício é uma palavra negativa, eu não gosto muito dessa palavra para uma coisa positiva como game. Exato, sim. Porque o gamer, assim, o game, ele não só traz entretenimento, mas ele traz muita educação também, sabe? E tá num evento como esse, que é a Campus, eu acho que é super positivo. Qualquer um pode entrar para esse universo? Exato, qualquer um pode entrar. Tô te perguntando, qualquer um pode entrar? Sim, qualquer um pode entrar. Qualquer um, a gente vê de todas as idades, assim. Eu até já vi, tipo, mãe de amigo meu jogando e tal, e se divertindo. A gente vê... Esses dias mesmo eu tava assistindo algumas lives e eu vi, tipo, uma senhora fazendo live de League of Legends, por exemplo. Que legal. Então eu acho que é pra todo mundo, sabe? Não tem idade, não tem raça, gênero, game é pra todo mundo. Os pais já estão aceitando mais quando os filhos chegam e falam que querem se dedicar aos jogos, assim, como profissão? Como é que foi pra você? Foi tranquilo? Não, pra mim não foi tranquilo. O que sua mãe disse quando você disse que queria trabalhar com isso? Falou, você tá maluca, você tá louca, você não vai trabalhar com isso. Isso 10 anos atrás, né? Eu imagino que se fosse hoje, ela tendo mais conhecimento, hoje, né? Sim. Com esse mercado mais aquecido. Exato, é o que eu te falo. Por exemplo, hoje as coisas mudaram muito, né? Hoje os pais aceitam mais porque tá muito mais evidenciado de que é uma profissão. Se profissionalizou, exatamente. Exato. Então, os pais acabam apoiando mais. Só que naquela época, quando não tinha nada, referência, nada, e não era profissão, não era levado tão sério quanto é hoje... Minha filha não quer fazer nada da vida. Minha mãe achava que eu não queria fazer nada da vida. Vixe, meu pai, então... E hoje eles têm orgulho, eles acompanham o seu trabalho. Sim, sim. E é muito legal o impacto que você causa nas pessoas, né? Quem está acompanhando a gente não tem essa noção, mas quando a gente começou a nossa conversa, vários jovens se juntaram aqui no
no nosso estúdio para acompanhar um pouquinho do lado de fora. E tem gente ali acompanhando com os fones também, prestando atenção nesse bate-papo. É muito legal, né? Você ter esse alcance, né? Inclusive com essa mensagem que você quer trazer para eles. Exato, exato. Eu fico muito feliz, assim, de ter uma galera que me acompanha, que acredita no meu trabalho, que me apoia. Porque eu acho que o que move a gente é isso, né? São os nossos fãs, são as pessoas queridas que, de alguma forma ou outra, nos acompanham e que, independente das escolhas que a gente faz, por exemplo, se eu tô numa empresa hoje com um jogo tal e eu mudo para um outro jogo, mesmo que a pessoa às vezes não goste tanto daquele jogo, ela vai continuar me acompanhando, vai continuar me apoiando. Eu acho que, cara, isso é o que me move, sabe? São as pessoas com quem eu tenho carinho e as pessoas que têm carinho por mim. Quando a gente fala desses campeonatos, e aí campeonatos internacionais, como é que o pessoal lá de fora enxerga os nossos jogadores aqui? Como o Brasil é visto lá fora, nesse mercado? Então, lá fora, assim, depende muito da modalidade. Por exemplo, a gente tem jogadores de CSGO que são muito bons e que já foram mundialmente reconhecidos. E assim, hoje em dia o CSGO não tá tão forte, né? Mas naquela época era algo que dava muito orgulho, assim, pros fãs, pra galera que realmente torce pros times brasileiros, né? E eram, assim, e eu acho que também a questão da galera de lá de fora ver isso, abrir até os olhos para eles olharem um pouco mais para o Brasil e olharem para outros times aqui do Brasil também. Porque o Brasil, né? tem muito potencial, Exato, pelo que você está me dizendo. Para o nosso cenário, exato. O League of Legends tá ali durante anos tentando, né, se destacar um pouco mais, mas a gente tem o Valorant que tá super bem lá fora também, tá ganhando bastante coisa, os jogadores brasileiros. Então eu acho que isso é muito bom para o Brasil, mas também é bom para o cenário em si, para o cenário global, porque daí os países de lá de fora, as equipes de lá de fora começam a olhar para o Brasil com um pouco mais de carinho e dão um pouco mais de atenção. A gente começa a ter um pouco mais de evento internacional aqui no Brasil, que é super legal mais também. Mais incentivo também, mais investimento. Exato. Então, assim, é maravilhoso. Tanto para o business quanto para a comunidade, né? Porque a comunidade adora. Tá certo. Sauna, quero agradecer mais uma vez muito a tua participação aqui com a gente. Muito legal esse bate-papo. Obrigada, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com você. Um prazer estar com vocês aqui também, gente. Muito obrigada. Super boa sorte amanhã na sua palestra. Obrigada. Tenho certeza que você vai arrasar. Obrigada. Mensagem super importante que você quer passar. Inclusive, estão todos convidados aí, hein, gente? Quem quiser passar aqui amanhã vai ser às 2h10, lá no Palco Petrobras. Certo, Tauna. Obrigada, viu? Um abraço para você. Obrigada a você. Você que acompanhou esse nosso bate-papo, muito obrigada pela tua companhia. Fique ligado no Portal R7, que daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevistas. Tchau, tchau.